Bem, proposição. Vamos dar continuidade à nossa aula. Seja A um elemento de um grupo G e seja H maior do que zero, a ordem de A em G. Ou seja, a ordem de A significa dizer que o A elevado a esse H, ele vai dar o elemento neutro, que é o E, só que com o detalhe de que esse H, ele é o menor inteiro positivo, tal que isso aconteça, né? Então, maior do que zero, ele é o primeiro inteiro que você encontra, tal que isso acontece. É isso que significa dizer que H é a ordem de A. Eu estou te dizendo que se existir um outro M, onde isso acontece, A elevado a M é igual a E. Então, obrigatoriamente, esse cara daqui, se ele é inteiro positivo, ou até se ele for negativo também, não importa. Se isso daqui acontece, então essa ordem aqui, esse H, ele vai dividir esse M. Ou seja, em outras palavras, o M é um H vezes um C, né? Onde... Ué, foi que houve? Não consegui escrever aqui. Onde... Sumiu a escrita aqui, voltou. Ué, tem uma parte aqui que não está funcionando. Ó. Uma parte da mesa aqui sem funcionar, estranho. Então, onde C pertence... Então, deixa eu colocar mais para cá. Onde esse C que eu estou te falando, ele pertence simplesmente ao conjunto dos números inteiros, tá? Onde C pertence a Z. Ok, isso significa dizer que o H divide o M. Então vamos para a demonstração. Suponha então, né? Eu vou primeiro fazer esse sentido aqui. Vou considerar isso verdadeiro e provar que isso é verdade. Suponha que o A elevado a M é o E. Então, pelo algoritmo de Euclides, existem inteiros Q e R, né? Porque eu estou diante de dois inteiros. O H, que é a ordem, e eu estou supondo que existe um M onde isso acontece. Então, eu tenho um inteiro H e eu tenho um inteiro M. Então, o algoritmo de Euclides sempre pode ser usado quando eu falar de dois inteiros. O que eu posso afirmar? Se eu tenho esses dois inteiros, então existem outros dois inteiros, que é o quociente e o resto, tal que o M pode ser escrito como H vezes o quociente mais o resto, onde esse resto é um cara maior ou igual do que zero e menor do que o H. É claro que eu também tenho que existe um Q1 e um R1, tal que o H é igual ao M vezes o Q1 mais o R1, onde o R1 é maior ou igual do que zero e menor do que o M. Ou seja, em outras palavras, eu poderia trocar o M e o H de posição aqui. Mas eu geralmente faço sempre nessa ordem, porque o H eu já considero que ele vai ser maior do que o M, já que o H vai ser menor do que o M, já que o H vai dividir o M. Além do mais, o H é a ordem, então ele é o menor inteiro onde isso acontece. Então eu já tenho a expectativa de que o H vai ser menor do que o M. Se eu tivesse escrito ao contrário, haveria também uma demonstração, sairia do mesmo jeito. Bem, então o que eu tenho aqui? Eu tenho que A elevado a M é igual ao elemento neutro, que é o E. Ora, mas eu tenho que o M se escreve assim. Então, o A pode ser dito como elevado a HQ mais R. Ora, mas A elevado a uma soma pode ser visto como o produto dessas duas potências de mesma base, né? Que você repete a base e soma os expoentes. Ok, mas aí nessa primeira você tem um A elevado a um produto, então eu posso ver como potência da potência. Então isso é A elevado a H elevado a Q. Só que H é a ordem, então A elevado a H é o elemento neutro E. Então o que eu tenho aqui é E elevado a Q. Só que E elevado a Q é o próprio E. Então eu vou ter E vezes A elevado a R. Então eu vou ter o próprio A elevado a R, onde o R é maior ou igual do que zero e menor do que H. Então, nós concluímos isso, tá? Que o A elevado a R dá como resposta E. Agora, veja o que a gente pode concluir, então. Como não podemos ter R maior do que zero, por quê? Porque eu tenho A elevado a R dando E. Mas o R ele é menor do que o H e maior ou igual do que zero. Só que o H ele é a ordem de A. Portanto, esse R não pode ser positivo, porque senão ele seria a ordem. A ordem é o menor inteiro positivo, tal que A elevado a ela dá o elemento neutro. Então, quem seria a ordem seria o R, não o H, se ele fosse positivo.
Ora, qual é a opção que fica para ele então? Ele não pode ser maior do que 0, ele vai ter que ser igual ao 0, né? Então, pois h é o menor inteiro positivo, tal que a elevado a h é igual a e. Temos então que o r só resta ele ser o 0. E assim, se o r é 0, né, eu tenho que o m é igual a h vezes q. Portanto, eu tenho que a elevado a m é igual a elevado a h vezes q. A elevado a m é igual a elevado a h vezes q. Ora, isso significa dizer, né, esquece as bases, iguala os expoentes. Significa dizer que o m é igual a um h vezes q, onde q é um número inteiro. Mas isso significa dizer que o h divide o m, porque o m é um múltiplo do h, né? Então, h divide o m, que é o que eu queria demonstrar. Então, a demonstração no primeiro sentido está terminada. Vamos à demonstração agora no segundo sentido. Suponha, então, agora que o h divide o m, tá? Então, eu tenho que o m se escreve como um produto h vezes q, onde q é um inteiro qualquer. Logo, o que acontece? A elevado a m é igual a elevado a hq. Ora, mas isso eu posso ver como potência da potência. Portanto, eu tenho que a elevado a h, onde h é a ordem do elemento, né? Então, vai ser e, então eu tenho que isso é elevado a q, que é e. Então, eu acabei de provar que o a elevado a m também é e, certo? Que era o que eu queria demonstrar, né? Quando eu suponho isso, quero demonstrar isso. Então, está demonstrado aqui. A elevado a m, de fato, é. Isso demonstra essa proposição. Tranquilo quanto às argumentações da demonstração? Não é difícil depois de ver pronto, né? Ruim era se tivesse exercício, né? Prove que se h é a ordem de um elemento em um grupo e a elevado a m é igual a e, né? Prove que a elevado a m é igual a e se somente se o h divide o m. Se fosse colocado isso como exercício, sem você olhar uma internet, sem nada, para você se virar com a teoria que foi dada até agora, dariam dores psicológicas sérias. Mas como a demonstração já está ali arrumadinha, a gente entendeu, né? Fez a leitura e compreendeu. Perdão. Bem, outra proposição. Seja G igual ao gerado por um elemento A. Ou seja, o que eu estou dizendo a você é que esse grupo G, ele é o grupo das potências de A, tá? Vai ser o A elevado a 0, depois o A elevado a 1, depois o A ao quadrado, o A à terceira, e assim por diante, tá? Não sei exatamente até onde vai. Então, seja G, o gerado pelo A, um grupo cíclico finito de ordem H. Opa, então ele é finito de ordem H. Então, eu já sei mais alguma coisa. Eu sei que ele vai andando, chega aqui no A elevado a H menos 1, ele para, que daqui em diante ele volta a ser A elevado a 0, porque A elevado a H vai ser A elevado a 0, que é a identidade, né? Isso aqui é o E. Ok. Então, bem, F do grupo ZH mais no grupo G ponto, dado por F pega uma classe do ZH mais e associa a potência A elevado a S, né? É uma função. Essa é a primeira afirmação. E a segunda, essa função é um isomorfismo do grupo ZH mais no grupo G ponto, tá? No estranho que eu chamei de ZH, a gente está acostumado a chamar de ZM, mas é a mesma coisa, tá? Estou falando do ZH, ou seja, é o ZM onde a quantidade de elementos é o H, né? Isso daqui é o nosso ZM, tá? Em outras palavras, é isso que ele está te dizendo. Bem, ok. Vamos então à demonstração. Primeiro precisamos mostrar que é função. Então, para mostrar que é função, como é que eu faço para mostrar que alguma coisa é uma função? O que não pode acontecer numa função, né? Então, quando eu tenho uma função f de a em b, a função é uma relação e a única coisa que pode ferir o fato dela ser função é se eu tiver que o f de a é igual a c e que eu também tenha que um f de a é igual a um b, onde o b é diferente do c. Ou seja, eu não posso ter
dois elementos daqui do A, um elemento aqui do A associado a dois elementos do B. Ok? É isso que eu não posso ter. Então é isso que ele está dizendo, vai mostrar aqui que não acontece. O que ele faz? Ele pega dois elementos aqui no ZH, ou seja, aqui no conjunto de partida, e ele vai mostrar a você que se eles são iguais, então as imagens não podem ser diferentes. Tá? Então ele pegou dois elementos aqui iguais, e ele vai mostrar que o f do R barra não pode ser diferente do f do T barra. É isso que ele quer mostrar. Bem, então o que vai ser R menos T? Como R barra e T barra, eles são classes do ZH, então o H ele divide a diferença do R e do T, né? Porque ele está dizendo aqui que esses caras estão na mesma classe. Né? Se estão na mesma classe, significa dizer, por definição de congruência módulo M, no nosso caso aqui congruência módulo H, que o H divide a diferença. Então, a diferença é igual a um múltiplo do H, Q vezes H. Né? Aprendemos isso lá na teoria dos números. Né? Congruência módulo M, duas classes são iguais se os representantes dela forem da mesma classe. Portanto, se eles são da mesma classe, significa dizer que o M divide a diferença. No nosso caso, o nosso M aqui é o H. Ou seja, se eu consigo escrever isso assim, então eu posso dizer que o R é igual a T mais H mais Q vezes H. Né? Passei o T para o outro lado. Para algum Q pertencendo a Z. Ok. Bem, agora eu vou olhar para os elementos que estão aqui no G ponto. E vou olhar para as imagens dos F no S barra, que são potências A elevado a S. Então, para poder fazer isso, o que foi que ele fez? Ele pegou A elevado a R aqui, que automaticamente vai ser A elevado a T mais QH, que é igual a AT vezes AHQ, né? Porque isso daqui é uma soma de expoentes, então repete a base e soma os expoentes, e aqui vai aparecer A elevado a T vezes A elevado a Q elevado a H. Aí ele separou aqui como potência de potência. Sendo que o A elevado a H, ele é a identidade, né? O elemento identidade do grupo. Então vai ser E. Então você vai ter A elevado a T vezes E elevado a Q. Então isso aqui é E. Isso vai dar como resposta A elevado a T. Então o que foi que você concluiu? Você concluiu que o A elevado a R é igual ao A elevado a T. Mas o que é o A elevado a R? É o F do R barra. E o que é o A elevado a T? É o F do T barra. Então você conclui que o A elevado a R é igual ao A elevado a T, vai implicar que as imagens são iguais. Se os elementos do domínio são iguais, então as imagens são iguais. Ou seja, como a gente tinha dito aqui antes, se eu pegar dois elementos no A, eles não podem estar associados a dois elementos distintos, né? As imagens têm que ser iguais também. Se eu pego dois elementos iguais no domínio. Foi isso que ele acabou de demonstrar. Isso mostra que F está bem definida. Isso mostra que F está bem definida. Ou seja, em outras palavras, mostra que isso daí é uma função. Eu já comentei algumas vezes aqui que houve um trabalho em que alguém disse que demonstrar que uma função está bem definida é a mesma coisa que demonstrar que ela é injetora. E não é, né? Demonstrar que está bem definida é isso que a gente acabou de fazer. Pega dois elementos no domínio e diz que eles são iguais e mostra que as imagens não podem ser diferentes. Para você mostrar que é injetora, aí você pega dois elementos distintos no domínio e mostra que as imagens não podem ser iguais, né? Ou você pega duas imagens iguais e mostra que automaticamente os dois elementos que você pega no domínio também têm que ser iguais, não podem vir de dois elementos distintos. Então são coisas diferentes, né? Note que são coisas diferentes. Acabamos de mostrar que F é função. Precisamos mostrar que ela é um isomorfismo de grupos, né? Então vamos lá. Bem, para mostrar que é um isomorfismo de grupos, eu vou pegar F na operação de dois elementos aqui no domínio. F de M barra mais N barra. M barra mais N barra é M mais N barra. Então, o que a F faz? Ela pega aqui a barra e leva no A elevado a S. Então, ela vai pegar o A e vai levar nesse cara aqui, que é o nosso S em questão.
Então vai ficar elevado à soma. Mas isso pode ser visto como produto de potências de mesma base. Mas aí, então, isso é o produto dessas duas imagens. Então, de fato, f de m barra mais n barra é f de m barra vezes f de n barra. Isso mostra que f é um homomorfismo de grupos. Eu quero mostrar que é isomorfismo, então eu preciso mostrar que é bijetor. Bem, agora, se o a elevado a r é igual a elevado a s, pegou dois elementos iguais aqui no contradomínio. Então, eu quero mostrar que a injetora significa dizer que ele não pode vir, esses dois caras não podem vir de dois elementos distintos no domínio. Ora, mas aí, multiplicando por a elevado a menos s dos dois lados, a elevado a menos s vezes a elevado a s vai dar identidade. E a elevado a r vezes a elevado a menos s, né? Se por acaso o que eu estou falando possa estar soando estranho, é isso que eu estou dizendo, né? Eu estou aqui com a elevado a r é igual a elevado a s. Então eu estou multiplicando a elevado a r por a elevado a menos s. E aqui eu tenho a elevado a s multiplicando por a elevado a menos s. Ora, isso daqui é a elevado a r menos s. E isso daqui é a elevado a s menos s. Ou seja, isso é a elevado a zero. Isso é o elemento de identidade. Ok? É o que está sendo dito aqui. Então, eu tenho que a elevado a r menos s é o elemento de identidade. Então, pela proposição anterior, já que o a elevado a um certo número inteiro está dando a identidade, significa dizer que a ordem do elemento a, que a gente está chamando de h, vai dividir r menos s. Ora, mas se a ordem de h divide r menos s, isso significa dizer que r e s são congruentes, estão na mesma classe, módulo h. Né? O h divide a diferença, então elas são congruentes módulo h. Mas dizer que são congruentes módulo h significa dizer que a classe R barra é igual à classe S barra. Ou seja, em outras palavras, os elementos do domínio da F aqui, que dão como resposta o A elevado a R e o A elevado a S nas suas imagens, eles são, na verdade, iguais. Se o A elevado a R for igual a elevado a S. Em outras palavras, elementos iguais aqui não podem vir de elementos distintos aqui, né? Elementos iguais aqui não podem vir de elementos distintos aqui. Ou seja, F é injetora. Chegamos à conclusão que F é injetora. Precisamos mostrar que F é sobrejetora. Então agora é só argumentar que dado um A elevado a R, existe uma classe R barra que vai estar associada a ele. Bem, mas isso é meio que imediato, né? Dado A elevado a R em G, basta que eu pegue a barra, né, em módulo H, e teremos que F R barra vai ser A elevado a R por definição da própria F. Logo, F é sobrejetora. Então, como F é homomorfismo, F é injetora e F é sobrejetora, então F é um isomorfismo de grupos. Isso é forte, tá? O que eu estou te dizendo aqui é que o grupo dos ZHs ou ZMs, como você preferir, ele é isomorfo ao grupo das potências de A, né? Ou seja, eu estou te dizendo que tanto faz você pensar aqui no ZM, né? Tanto faz você pensar aqui no ZM, que seria o 0 barra, 1 barra, 2 barras, etc., até chegar no bem é M, né? Então aqui vai ser o M menos 1, né? Para um pouco antes, barra. Como você pensar nesse grupo G aí, que é obtido como A elevado a 0, A elevado a 1, ao quadrado, etc., até A elevado a H menos 1, onde H é a ordem do elemento A. Onde H é a ordem do elemento A. Tome, por exemplo, 1 como sendo esse elemento A, né? Ou seja, ele está querendo que você olhe para o ZM assim. Isso daqui é a mesma coisa que você dizer o seguinte,
que o 0 barra ele pode ser visto, por exemplo, como 1 barra elevado a 0. Seria o 0 barra. O 1 barra é o próprio 1 barra elevado a 1. O 2 barras é o 1 barra mais 1 barra. Que na nossa notação aditiva, isso daqui é justamente o nosso 1 barra ao quadrado. O próximo vai ser o 3 barras, que vai ser 1 barra mais 1 barra mais 1 barra. Então é 1 barra terceira. E assim por diante. Até chegar no último, que vai ser 1 barra mais 1 barra mais 1 barra, até chegar no último 1 barra. Só que aqui a quantidade de vezes é H menos 1, porque se você somar mais 1 barra, vai dar de volta ao 0. Então termina aqui. Então, ele está te dizendo que esse grupo é a mesma coisa que isso, né? Eles são, na verdade, o mesmo grupo. São totalmente isomorfos. E é verdade, né? Você pegar um elemento ali que gera todo mundo, acabou. É só você sair somando ele. É claro que 1 barra, nesse caso, é o suficiente. A soma dele vai dar todo mundo sempre. Ok. É isso que esse resultado está dizendo. Ele está estabelecendo o isomorfismo entre esses dois grupos. O grupo das potências e o grupo ZM. Bem, agora falar para vocês o que é um grupo tipo finito. Então não é um grupo finito, mas é um grupo tipo finito. Quando é que a gente diz que um grupo é tipo finito? É o seguinte. Bem, a proposição anterior nos mostrou que todo grupo cíclico finito com n elementos, ordem n, é isomorfo ao Zn+, né? Então, qualquer um grupo finito vai ser sempre possível se escrever dessa maneira. Se for cíclico, tá? Todo grupo cíclico finito é assim. Agora, definição. Considere o subconjunto L formado por uma certa quantidade de elementos contido em G. Então, definimos o gerado por L. Tá? Olha, isso aqui é um subconjunto. Não é um grupo a princípio, é um subconjunto. O que é o gerado por L? O gerado por L é você pegar os elementos e sair fazendo produtos entre eles e podendo repetir. Ou seja, todas as potências possíveis do A1, do A2, do A3 até o AT, nesses elementos todos aqui. Não todos, né? Você pode ter alguns, esse T pode ser todos ou não todos, mas é todos os produtos possíveis aqui, de todas as potências possíveis aqui. Onde o A1, A2, o A3 até o AT pertence a L, e M1, M2, M3, MT pertence a Z. Esse T é um cara que vai estar desde o 1 até o N, né? Pode ser todos ou pode ser parte deles. Entendido o gerado por L, o gerado pelo conjunto? Professor, Oi, na verdade eu estava ainda com a dúvida na parte anterior. diga. Como se eu voltar? Aí, do ladinho do senhor escreveu. Tá. Aí o senhor falou que seria 1 elevado a H menos 1. 1 repetidamente H menos 1, né? É que eu achei que seria M menos 1. Aí eu fiquei nessa dúvida. Aqui são M, né? Aham. M. Eu igualei H e M como se fosse a mesma coisa aqui. Eu tava Você nessa tem dúvida. razão. O mais certo é botar M ali. Ah, tá. Eu Tá? tava doidando aqui. Eu estou considerando o M e o H a mesma coisa. Tá? Porque só podem ser isomorfos se forem iguais, tá? Tá bom. Ou seja, para que esse seja isomorfo a esse, eles têm que ter a mesma quantidade de elementos, tá? Aí eu nem me Uhum. toquei que coloquei o H no lugar do M, porque na minha cabeça o H e o M já eram as mesmas coisas, tá bom? Ok? Ficou Entendi. claro? Para ser, Ficou isom claro. ser isomorfo dos grupos finitos, a primeira obrigação é que tenha a mesma quantidade de elementos. Porque ser isomorfo significa praticamente ser o mesmo grupo. Então eu não posso comparar um grupo que tem 4 elementos com outro que tem 5. Eles não vão ser iguais nunca, né? Tá certo? Então a gente usou H ali, depois eu usei M porque é a letra que a gente usa mais, né? Mas na verdade, para você comparar, é a mesma quantidade sempre, tá bom? Dois grupos finitos só serão isomorfos, principalmente se eles tiverem a mesma quantidade de elementos.
Então, se eu perguntar a vocês, esses dois grupos finitos são isomorfos, e você bater o olho e ver que os dois têm a quantidade diferente de elementos, você já diz logo, não, a quantidade de elementos é diferente e acabou, tá? Não tem como ser isomorfo, porque ser isomorfo é praticamente ser o mesmo grupo, então não podem ter quantidade de elementos diferentes, tá bom? Ok, obrigado aí pela observação. Bem, então posso continuar aqui, né? Grupos tipo finito. Olha, isso daqui talvez pareça complicado, mas vamos pensar um pouquinho num exemplo particular aqui. Sei lá, por exemplo, suponha que você tenha o... Vamos pegar um Z grande. Vamos pegar o Z6. 1, 2, 3... E assim por diante. 4 e 5, né? Aí, esse daqui é um grupo. Eu escolho um conjunto L dentro dele. Pego alguns elementos desses. Sei lá, vou pegar o 1, o 3 e o 4. Ó, vou pegar logo um bocado. Peguei 3 elementos. Então, o que é o L colchete, perdão. O que é o L colchete? Pelo que está definido aqui, é o produto de todas as potências possíveis de todos os elementos aqui e o produto entre elas, né? Então, por exemplo, quais são as potências que eu tenho possíveis para... esses caras são inteiros, então posso considerar desde o zero, né? As potências possíveis para o 1. Bem, o 1, eu posso pensar nele elevado a zero. Então, é o nosso 0 bar. O 1 é o nosso 1 bar, né? 1 bar elevado a 0. 1 bar elevado a 1 é o próprio 1 bar. 1 bar elevado a 2 é o 2 barras. E assim por diante, né? O máximo que eu vou chegar aqui é 1 barra elevado a 5. E eu vou dizer que isso é um 5 barra. Porque quando eu fizer 1 barra elevado a 6, isso vai voltar a ser 0 barra, né? Porque 1 mais 5 aqui vai dar 0. Se eu pensar em todas as potências do 3, bem, 3 barra elevado a 0 é o 0 barra. Aí 3 barras elevado a 1 é o 3 barras. Lembre-se que essas potências são aditivas, tá? 3 barras ao quadrado é 3 barras mais 3 barras, que dá 0 barra. Quando eu fizer 3 barras à terceira, eu já vou estar somando 0 barra. Aqui a minha tablet tá falhando aqui, tá com um defeitozinho. Vou trazer mais para cá. Então, quando eu quiser a terceira, eu vou somar esses dois, né? Aí quando eu fizer o 3 barras a terceira, eu vou voltar a ter o próprio 3 barras, né? Eu vou somar o 3 barras elevado a 1 com 3 barras elevado a 2. Para ter o 3 barras elevado a 3. Eu vou ter o próprio 3 barras, vai voltar a se repetir. Então as potências do 3 só são essas. O 0, o 3, só tem o 0 e o 3. Aí se eu olho para o 4 barras, quais são as potências possíveis para o 4 barras? Bem, elevado a 0 é 0. Elevado a 1 é 1. Elevado ao quadrado, 4 mais 4 dá quanto? Dá 2, né? 2. Aí 4 a terceira, opa, deu 0, né? 4 mais 4 mais 4 dá 0. Então só vai dar o 0, 1 e o 2. Pronto. Então, quando eu olho aqui para o que eu quero gerar, estou querendo gerar o L colchete. Aqui estão todas as potências possíveis. Agora eu vou fazer o produto de todas essas potências, ou seja, eu vou multiplicar 0, 1 e 2, 5, 0, 1, 2, 3. Bem, faltou alguém? Não, né? Ou seja, eu vou estar, na verdade, fazendo o produto de todo mundo por todo mundo. Em outras palavras, quando eu for pegar o nosso L colchete aqui, ele vai dar o próprio grupo. Ele vai dar o Z6 inteirinho. Então, eu escolho alguns elementos, pego todas as potências dele e faço todos os produtos possíveis entre ele. Aí eu tenho o L colchete. Se eu tivesse pego só 2 elementos ali, será que daria o L todo? Talvez não. Mas eu quero que vocês entendam o que é o colchete do conjunto.
O colchete do conjunto é você pegar todas as potências possíveis de todos os elementos que estão nele e fazer o produto entre eles. Então, um primeiro detalhe. Como você vai elevar o elemento a zero, você sempre vai ter a identidade nesse L colchete, né? Então, veja que quando eu elevei o 1 a 0, deu o elemento identidade, que é o 0. O 4 elevado a 0 também. Então, o 3 elevado a 0 também. Então, sempre vai estar lá o elemento identidade. Esse é o primeiro detalhe que a gente observa. Tá bom? Outra coisa. É claro que a operação é fechada porque você faz todos os produtos possíveis de todas aquelas potências. Então, ele também é fechado para a operação. Então, o elemento neutro está lá e ele é fechado para a operação. Isso vai motivando a nossa próxima afirmação. Vamos ver então a nossa próxima afirmação, considerando que vocês tenham entendido o que é o colchete do conjunto. Posso considerar que entenderam o que é o colchete? Produto de todas as potências possíveis dos elementos que estão lá no conjunto. Tá bom? Tá bom, beleza. Legal. Então, uma vez entendido o que é o L colchete, vamos para a seguinte afirmação. Proposição. Seja G um grupo e L um subconjunto de G. Então, o colchete de L é o menor subgrupo de G que contém L. Então, primeiro, o colchete de L é um subgrupo. E segundo, ele contém L, claro, porque ele contém todas as potências de todos os seus elementos. Então, ele contém as potências do tipo elemento elevado a 1, portanto, ele contém todo mundo, né? Então, ele contém L, e ele está dizendo que ele é o menor subgrupo que contém o L. E significa dizer que se existir um outro subgrupo, né? Então, o que significa dizer que ele é o menor? Significa dizer o seguinte, que se você tiver H, e H é subgrupo de G, e além disso, H contém o L, né? Se o H é um subgrupo de G e H contém o L, bem, isso vai implicar que o H ele vai ter que conter o colchete do L. Ou seja, não existe nenhum outro subgrupo do G que contenha o L e esteja contido dentro do colchete. Então, dentro do colchete não tem nenhum subgrupo que contém o L. Não tem. Ele é o menor que contém. Dentro dele não tem mais nenhum outro, tá? Qualquer outro que tiver tem que conter ele. É isso que está afirmando aqui essa nossa proposição. Vamos a uma demonstração dela. Então está aqui a proposição. Seja G um grupo, seja L esse conjunto contido em G. Então o colchete é o menor subgrupo de G que contém L. Então demonstração. Então primeiro precisamos mostrar que é um subgrupo, né? Já estava argumentando antes que porque veja o que acontece. De fato, se eu tomar todos os expoentes iguais a zero, né, eu tenho que, porque o colchete, né, do L, lembre-se, é o produto de todas as potências possíveis que eu puder fazer aqui. Então, particularmente, eu posso fazer só as potências de zero. E aí, quando eu fizer o produto de todos os AIs elevados a zero, eu estou multiplicando elementos identidades de G. Então, isso é E vezes E vezes E vezes E vezes E, isso vai dar E. Portanto, eu concluo que o elemento neutro do G está no colchete. Consigo escrever o elemento como produto de potências dos elementos de L. Agora, se tomarmos um elemento que está no colchete, ou seja, ele é um produto de potências de elementos de L, e um outro elemento que também está no colchete, ele é um outro produto de potências de elementos de L. Veja que eu estou dizendo aqui que a quantidade de elementos é P, enquanto que aqui a quantidade de elementos é Q. Eu estou dizendo que esse produto não obrigatoriamente tem que ter a mesma quantidade de elementos. Ambos estão no colchete de L, né? Onde, sem perda de generalidade, eu posso pegar um maior do que o outro, né? Já que não importa qual é. Se for esse, eu coloco ele na frente. Se for esse, eu coloco ele na frente, não importa. Então, supondo que o P é maior do que o Q, ou seja, que o número de potências seja maior do que esse, ou igual, tanto faz. Então, o que acontece? Né? Tomando P maior do que Q, o que eu tenho?
eu tenho que x vezes o y ao menos 1 vai ser o x é esse cara. Só repetir. O y a menos 1 é você pegar o menos 1 de trás para frente, né? Lembram disso? Estou dizendo a você que aqui, lembrem-se disso, ó, se você tiver que um y, ele é a vezes b, caiu na prova. O y a menos 1, ele é b a menos 1 vezes a menos 1. Você inverte a posição, né? Você inverte a posição em relação a esses dois aqui, ó. O b vem para frente do a. Então, quando eu olho para o y a menos 1 aqui, esse cara que está aqui na frente, o a1 elevado a s1, ele vai para o fim, né? Aqui, ó, ele vai ficar aqui, ele vai ser o menos daqui. Esse que é o segundo passa a ser o penúltimo. E esse que era o último passa a ser o primeiro, com o sinal invertido. Tá? Então, as coisas invertem e os sinais também. Ora, feito isso, o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que dá para arrumar o x vezes y a menos 1 dessa maneira. O que é isso daqui? Isso daqui é a soma, né? É PT a base e soma os expoentes, tá? Então, A1 está elevado a M1, mas o A1 está elevado a menos S1. Então, é A1 elevado a M1 menos S1. A2 elevado a M2. A2 elevado a menos S2. Então, é A2 elevado a M2 menos S2. Foi só isso que eu fiz aqui. A1, M1 menos S1, A2, M2 menos S2, etc. Até o último. Pois bem, eu estou considerando que o P é maior do que o Q. Então, pode sobrar alguns P's aqui que não preciso fazer conta com o Q. No final, pode ser que esse sobre sozinho, sem ser diferença nenhuma. Mas não importa. O que importa é que isso daqui é um produto de potências de bases formadas pelos elementos do conjunto L. Né? Lembre-se que o conjunto L tem esses elementos. Então, esse produto que a gente conseguiu aqui no final é um produto de potências onde as bases são elementos de L. Em outras palavras, x vezes y a menos 1 é um elemento do colchete L. Tranquilo? Então está provado que é um subgrupo, porque o elemento neutro está lá, e se eu pego dois elementos dentro do colchete, eu provei que o primeiro vezes o inverso do segundo continua no colchete. Minto. Falta a gente argumentar que é associativo. Mas é claro que é, né? Afinal de contas, são elementos de G, e em G a operação é associativa. Então, a operação com as potências dos elementos de G continua associativa. Então, a associatividade é algo imediato, né? Então, até aqui provamos que o colchete de L é subgrupo de G. Né? A associatividade nem precisa ser discutida. Bem, agora vamos considerar que o H é um outro subgrupo de G, tal que o H contém o L, e provar que, na verdade, o H tem que conter o colchete do L. Eu comentei isso aqui, ó. Esse comentário que eu fiz aqui. Opa, foi na anterior. Em algum momento, aqui. Se H é subgrupo de G e H contém o L, então o H tem que conter o colchete. Né? É isso que a gente vai fazer agora nesse passo da demonstração, tá? Então, até aqui provamos. Agora, vamos considerar que o H é um subgrupo de G, tal que o H contém o L, e provar que, para isso, o H tem que conter o colchete também. Bem, de fato, considere que você tem um X que é um elemento do colchete. Né? Como o H contém o L, significa dizer que o H contém todas essas potências, ou melhor, contém todas essas bases das potências. Ora, mas se ele contém as bases das potências, então ele contém todos os produtos possíveis entre eles, inclusive os produtos deles por eles mesmos. Em outras palavras, o H contém todas essas potências aqui. Né? Então temos que, na verdade, o X tem que estar no H. Então eu peguei um X que estava no colchete do L, e acabei argumentando que o X tem que estar dentro do H. Em outras palavras, o colchete do L está dentro do H, como a gente queria demonstrar. Tá?
pelo simples fato de que o H é fechado para suas operações. Então, se ele tem os elementos das bases, das potências, então ele tem as potências todas e os seus produtos. Pois bem, o cochete está contido em L, e assim a gente acabou de provar que o cochete do L é o menor subgrupo do G que contém o L. Observação. Um subgrupo, cochete de L assim definido, é chamado subgrupo de tipo finito, gerado por L. Um grupo G é um grupo de tipo finito se existir um conjunto desse tipo, L, finito, tal que o G seja gerado por esse conjunto. Ou seja, a gente definiu grupo cíclico. Disse que o grupo cíclico era um grupo G que era igual ao gerado por um elemento, né? O cochete de um elemento só, era o gerado pelo A. A gente está dizendo agora que eu posso ter o cochete não de um elemento, mas de um monte deles. Se eu tiver um grupo que ele é gerado por um grupo, por um subconjunto dele, né? Eu pego alguns elementos dele, faço todas as potências e todos os produtos e gero ele todo, então eu posso afirmar que esse grupo é um grupo de tipo finito. Ele não é cíclico obrigatoriamente, mas ele é de tipo finito. Então, claro que um grupo cíclico também é de tipo finito, porque ele é gerado por um conjunto com um elemento só, né? Quando ele é gerado por um conjunto que tem que ter mais de um elemento, um só não é, então ele não é cíclico, mas ele é de tipo finito. É isso que a gente acabou de definir. Então, um grupo ele é de tipo finito quando ele é gerado por um subconjunto, né? Se existe esse subconjunto que gera ele todo. Bem, um exemplo é um grupo cíclico, claro, ele é de tipo finito. Ele é gerado pelo cochete do conjunto L que só tem um elemento. O produto direto de dois grupos cíclicos, né? Eu tenho um grupo cíclico G gerado pelo elemento A e um grupo cíclico H gerado pelo elemento B. Ele é de tipo finito obrigatoriamente, né? G cartesiano H é gerado por L, onde L vai pegar o A com a identidade do H e vai pegar o par formado pela identidade de G com o B. Tá? Então, fazendo todos os produtos possíveis desses dois e todas as suas respectivas potências, você obtém todos os elementos do G cartesiano H. Portanto, o G cartesiano H ele é o produto direto, né, dos dois grupos G e H, ele é um grupo de tipo finito, porque ele é gerado por L, onde L é esse conjunto aqui. Então, para ver isso, observe que os produtos desses dois aqui eles serão do tipo A elevado a M, né, que vai ser A vezes 1 quando eu fizer o produto entre eles, e vai ser A vezes A vezes A vezes A quando eu fizer as potências desse daqui. Enquanto que as potências desses serão B vezes B vezes B, N vezes, digamos. E o produto com esse daqui não vai alterar nada, porque aqui vai ser sempre a identidade. Então serão pares assim. Mas em outras palavras, isso pode ser visto também como as potências desse vezes as potências desse. Isso para todo par que eu pegar aqui nesse produto cartesiano, que nos dá aqui o que a gente chama de produto direto. Portanto, o produto direto é gerado por um subconjunto desse tipo. E do grupo S3, o grupo S3 ele também é de tipo finito. Ele, por exemplo, é gerado só por essas duas permutações, né? Só por essas duas permutações. Então, de fato, ó, se você faz o produto dessas duas, você tem o 2, 3. Aí, se você pega esse segundo e opera com o primeiro, ao contrário, você tem o 1, 3. Né? Você faz no sentido, tem o 2, 3. Faz no outro sentido, tem o 1, 3. Então, eu já tenho esse, o 2, 3 e o 1, 3. Só são 6 elementos, então faltam só mais 2. Se você pegar a potência desse, né, ele com ele mesmo, potência quadrada, vai dar esse daqui, o 1, 3, 2, que também não está aqui. Então, já tenho quantos elementos? Esse daqui, ele elevado a 1 está aqui, esse daqui elevado a 1 está aí mesmo. O produto deles dois em um dos sentidos vai me dar o 2, 3, e o produto no outro sentido vai dar o 1, 3. Então já tenho 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3 e 1, 3.
Quando eu faço o produto desse elemento por ele mesmo, eu tenho 1, 3, 2. E quando eu faço o produto desse elemento por ele mesmo, eu tenho identidade. Então, um elemento, 2, 3, 4, 5, 6. Isso dá o S3 inteiro. Então, o S3 é gerado pelos produtos das potências desses dois elementos apenas. Isso o colchete desse conjunto gera o S3. E aí, chegamos no momento de falar do Teorema de Lagrange. Vamos fazer o seguinte, a gente fala do Teorema de Lagrange na próxima aula, tá? Vou fazer uma aulinha mais curta hoje. Sei que vocês estão cansados aí de provas, né? Fizeram a minha e fizeram a de outras pessoas também, tá bom? Então, a gente para por aqui. Tá bom assim?